O ministro da Educação, Abraham Weintraub, compareceu à sede da Polícia Federal em Brasília na tarde de hoje para depor no inquérito que apura suposto crime de racismo cometido em rede social. O ministro teria entregue apenas um documento com informações por escrito e não teria respondido às perguntas do desenvolvimento no âmbito do inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal. Ontem, o ministro do STF, Celso de Mello, negou o pedido da defesa de Weintraub para que o depoimento fosse agendado para outro dia e local previamente marcados. Vale ressaltar que, em depoimento anterior à PF sobre as ameaças feitas ao Supremo, Weintraub optou por publicar a seguinte mensagem, abro aspas, prestei depoimento à PF em respeito à polícia. Fui muito bem recebido pelo diretor-geral Rolando e por toda a sua equipe. Agradeço especialmente a você que me apoia na luta pela liberdade, fecho aspas. Ainda sobre Weintraub, a coluna Radar da Veja publicou ontem e nos foi informado que, aspas, o MEC desconhece essa informação. Vamos lá, vamos começar a nossa conversa então. Quero ouvir vocês, Zé Maria, para a gente começar. O que é que pode acontecer com o ministro Weintraub? O que é que está por trás aí dessa investigação em que ele é acusado de racismo? Detalha tudo isso para a gente, Zé. Weintraub, insinuando ali que a China teria se beneficiado comercialmente com a disseminação pelo mundo inteiro desta pandemia que derrubou todas as economias do mundo, inclusive a da China, né? E ali nos comentários dele, ele fez até uma ironia, usando a linguagem do Cebolinha, fazendo a ironia de que o chinês troca o L, né? E isso acabou provocando esse pedido de investigação, esse inquérito contra o ministro por racismo, por agressão à China. E aí ele foi chamado para depor e nesse bojo aí está todo um debate sobre o direito de ministro, com o depoimento do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal sobre intervenção, que é outro inquérito, né? E o entendimento agora, que é uma reinterpretação do ministro Celso de Mello, que é da última súmula do Supremo, de que esta prerrogativa de definir o local e data de dado, nesse caso, ele perde esta prioridade. Isso porque a Constituição foi reinterpretada pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu que o foro privilegiado é só para a prerrogativa de função e que este não é o caso da função de ministro, né? Ele está sendo acusado por racismo, ou seja, ele é obrigado a responder como cidadão aos processos contra ele. Isso é uma litigância de má-fé, exatamente para provocar esta inquietação. Ele reclama que está sendo vítima de uma mordaça nas mídias sociais, que tudo que ele fala vira processo, tudo que ele é um direito constitucional. Isso para garantir que ninguém será obrigado a criar provas contra ele. Um caso clássico é o de investigação de paternidade. Você não é obrigado a fazer o DNA. Agora, só o seguinte, que se um juiz tem de não criar provas contra mim mesmo, aí, neste caso, geralmente, se houver evidências, o juiz decreta que você é o pai, porque aí se trata de uma defesa. Então, é muito perigoso, né, esse artifício de ficar em silêncio, porque o juiz, no caso não, né? Então, é um caminho meio problemático esse de permanecer em silêncio e não se defender. Talvez ele pretenda se defender na instância seguinte, que é aí, já depois do inquérito, do processo aberto, que é a defesa em juízo. De qualquer forma, esta é a situação e o ministro Weintraub não tem falado à Polícia Federal, vai defesa. E você, Fiuza, o que é que está achando desse processo? O que é que acha dessa possibilidade de condenação por racismo, inclusive, do ministro Weintraub? Fiuza. Vitor, é mais uma pegadinha do STF, né? O STF está de pegadinha em pegadinha. Cada semana são os antifas. Sucesso, estão fazendo sucesso numa bolha, né? Porque essa questão de acusar o ministro da Educação de racismo, o argumento, isso aconteceu nos Estados Unidos, quando o Trump, presidente americano, resolveu suspender os voos que vinham da China, dos Estados Unidos, né? se revelar realmente um assunto grave para o mundo todo. Então, o pessoal foi lá racista, né, para o Trump. Agora, racista para o Weintraub. O Weintraub é um ministro que fala bastante, né,
Muitos acham que fala demais. Responde, né? Ele vai responder processo, pode responder processo. A tese que ele traz é uma tese que está na cabeça de muita gente. A China é uma ditadura. O vírus veio da China. O vírus é chinês. Essa ditadura, mancomunada com a Organização Mundial da Saúde, escondeu. Então a China é responsável por uma calamidade mundial. E o embaixador da China no Brasil canta de galo. Eu nunca vi uma diplomacia ser exercida como a da atual embaixada da China no Brasil. Eles cantam de galo, botam o dedo na cara, mandam o deputado se É uma fanfarra, né, o que está acontecendo, em nome aí de uma suposta defesa racial dos chineses. Não tem nada a ver com isso. Ninguém está atacando a cultura chinesa, ninguém está atacando o povo chinês, ninguém está atacando os empresários chineses. Né? O que está acontecendo aqui é óbvio, que é uma caricatura, é que a China é potência econômica por méritos, mas também por ser uma ditadura, porque não presta contas a ninguém. E é claro que o poder obscuro, numa situação de desarranjo internacional, numa situação de perda de liberdade, o poder obscuro vence. Isso fez essa crítica e aí estão tentando lá dizer que ele não poderia ter feito a crítica. Ele pode ser processado aí pessoalmente, mas eu acredito que seja mais uma politicagem do STF. E você, Augusto? Bom, contra o poder executivo vale tudo, né? Vamos lá. E se quiserem processar, ele tem nacionalidade, ele nasceu lá, foi cevado lá, criado lá e exportado a partir da China. A China, o perigo foi localizado em dezembro. A China escondeu por um mês essa pandemia, puniu os cientistas que haviam localizado, que denunciou, que publicou a notícia. O principal cientista do grupo que descobriu, que identificou o coronavírus, morreu, né, infectado. Ele estava trabalhando nisso aí, mas foi preso e isolado pela ditadura. Essa ditadura ou não tem nenhuma opinião formada sobre ela. A China e a OMS, que agiram em parceria nessa abjeção, eles têm que responder pelos seus crimes. A China deveria indenizar os países prejudicados. Eles esconderam. E agora, usando embaixadores como esse aí, a que se referiu o Guilherme, o sujeito é de uma arrogância tremenda, fez assim na Argentina, ameaçava cancelar contratos e tal, e fica abuado quando dizem que o vírus é chinês. Pois é mesmo, precisa dos outros países. E se os governantes não podem dizer, nós dizemos. Eu acho que quem toma sopa de morcego e acha que é legal, também tem de defender o canibalismo. Era uma coisa cultural. Comeram lá o bispo Sardinha, não lembro qual, uma autoridade religiosa. Acabaram com o canibalismo, né? Ou pode? É cultura? Não tem nada de cultura, não. O povo chinês, a ditadura chinesa, permite isso. É um país que polui mais que todos e é poupar. O problema é do Brasil. É um país sujo. Então qual é? A China quer se apresentar como modelo do Brasil. Se jogar um palito de fósforo na Amazônia, isso é barulheira. A China é protegida pelos que ainda acham que aquilo ali é socialista. A China inventou o capitalismo selvagem, mais companheira, né? O PCdoB, que já seguia... Nos meus tempos de faculdade, ele seguia o livrinho do Mao Tse Tung, que só tinha bobagem. Ele ainda ama o PCdoB, né? O PCdoB ama a China. Então é uma mistura de ditadura com capitalismo selvagem. E aí vai o ministro, faz isso, é claro que se fosse o ministro do Supremo, nem pensar. O ministro do Supremo fica moado com tudo. Não, o Marco Aurélio, por exemplo, não gosta de se chamar de você. Então, toda vez que eu me referir ao Marco Aurélio, eu vou chamar de você. Um funcionário público que nós sustentamos e que devia trabalhar melhor do que trabalha.